Nessa semana, nós tivemos o Dia Mundial da Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, que é uma data super importante para nos lembrar que nós, como sociedade e profissionais de saúde, precisamos ter um olhar atento para as pessoas que apresentam TEA. Principalmente nós destacamos as crianças, mas também cada vez mais adultos vêm descobrindo esse diagnóstico de forma tardia. E nesse vídeo, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o TEA, o que caracteriza o TEA e o uso da cannabis para esses casos. Será que é indicado? Será que é seguro? Será que criança pode fazer uso? Fica até o final do vídeo que eu vou tirar suas dúvidas e se tiver mais dúvidas, deixa aí nos comentários. Aproveitando, eu gostaria de pedir também seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Mariane Ventura, eu sou médica de família e comunidade, trabalho há 5 anos com prescrição de cannabis e vou bater esse papo com vocês sobre o TEA, que é uma das principais procuras que eu tenho no consultório e também uma das doenças que tem mais evidências científicas em relação ao uso da cannabis. O TEA, se vocês não sabem, provavelmente vocês devem ter aquela imagem do que é uma pessoa com TEA. Mas o TEA é um transtorno que envolve diversos tipos de sinais e sintomas e é um espectro. Ou seja, tem vários tipos de manifestações que uma pessoa com TEA pode apresentar. Muitas vezes a gente pensa naquela pessoa bem comprometida, que não consegue falar direito, agitada, agressiva, não consegue interagir socialmente, mas pode ser uma pessoa que tem esses comprometimentos, mas de forma mais sutil. E muitas vezes passa anos despercebido, as pessoas até o consideram estranho. Às vezes na escola recebe reclamações em relação ao aprendizado, muitas vezes as pessoas pensam, é desinteressado, desleixado, e não, pode ser TEA também. O TEA, a pessoa nasce com TEA, tá bom? Pode acontecer o seguinte, em alguns casos também, tem crianças que nascem sem alterações no comportamento, no desenvolvimento, porém, do nada estacionam, param de se desenvolver. Isso pode também acontecer em alguns casos de TEA. O mais comum é que realmente a criança já nasça com alterações. Você comece a observar que no início da infância essa criança ela não fixa o olhar, ela não interage, ela não tenta falar. Porque a gente tem que entender o seguinte, que no desenvolvimento existem alguns marcos que a criança tem que apresentar. O sorriso social, o olhar, o tentar falar, o tentar andar, tentar imitar os adultos. E se essa criança não apresenta, podem ser sinais de alarme. Algumas crianças, a gente só consegue perceber essas alterações quando elas chegam na idade escolar. Então, vai na escola, a professora reclama, a criança é muito agitada, não fica parada, não faz atividade, não se comporta que nem os outros coleguinhas, às vezes não quer interagir com os outros coleguinhas da mesma idade. Também são sinais de alerta. Para diagnosticar, realmente tem que passar por um profissional de saúde especializado, um neuropsicólogo, um neuropediatra, um psiquiatra, que vai fazer uma série de avaliações, porque o diagnóstico é clínico. Não existe, digamos assim, um exame de imagem que ele vai detectar o TEA. Claro que nesse diagnóstico ele passa também por exames de imagem, exames de sangue, porque algumas alterações podem, digamos assim, simular um TEA, como por exemplo um hipotireoidismo. Então, simplesmente você pode tratar dando hormônio para a tireoide, ao invés de você diagnosticar como TEA e acabar tratando de uma forma inadequada. Por isso que é importante você buscar um profissional de saúde que vai fazer a avaliação completa desse paciente. Na infância, muitas vezes a gente tem dificuldade de diagnosticar, porque, como eu falei, na infância há, digamos assim, um desenvolvimento gradual da criança das habilidades. Então, muitas vezes, uma falta de uma habilidade não significa que a criança tem TEA. Muitas vezes é um pequeno atraso e que depois a criança vai conseguir compensar. A gente tem que entender que o TEA é um atraso persistente. Ou seja, não é uma coisa que, a criança ela tá um pouquinho mais atrasada do que os coleguinhas naquele momento, mas depois ela conseguiu. Inclusive, nesse diagnóstico, um ponto importante, além dessa parte toda de exames que eu falei, é avaliar o contexto de vida dessa criança. Alguns atrasos na infância são relacionados a questões psicológicas, bullying na escola,
também questões familiares, por exemplo, a separação dos pais, uma diferença com o irmãozinho, um problema com o irmãozinho. Então, tudo isso tem que ser também avaliado, essa parte comportamental, porque a gente tem que entender que a criança, ela não tem a maturidade para comunicar as emoções, o que é que ela está sentindo, se é tristeza, se é raiva, se é se sentindo abandonada. A criança, ela não consegue muitas vezes comunicar e manifesta de outras formas. É no xixi na cama, é não querer ir na escola, é não querer falar, é ser agressiva com os pais, consigo mesma. Então, às vezes, são manifestações também psicológicas que têm que ser avaliadas. O TEA, ele pode ser dividido em 3 níveis de suporte, que são o nível de suporte 1, 2 e 3. Isso varia conforme o comprometimento que aquela criança tem e quanto de suporte ela precisa. Suporte dos pais, da escola e das terapias. O nível de suporte 3 é o mais clássico. É aquela criança que você vê de longe que é TEA, agitada, não consegue interagir socialmente, às vezes agressiva, mas existe o nível de suporte 1, como eu falei, que ele é um pouco mais sutil e é muito comum, inclusive, muitos adultos que têm nível de suporte 1 estarem diagnosticando agora. E eu recebo muito no consultório pessoas que falam, eu já tratei para ansiedade, para depressão, para transtorno bipolar e descobri agora que sou TEA, com 40 anos de idade. E o tratamento para o TEA, a principal linha de tratamento são as terapias. É essencial que a pessoa faça terapias. Seja a terapia ABA, que tem muitas evidências científicas, ou outro tipo de linha de terapia, é essencial que faça para você melhorar questões comportamentais, fazer com que essa pessoa ela identifique realmente suas dificuldades, ela consiga criar autonomia também diante de certas dificuldades que ela tem no dia a dia, como criar autonomia. E eu diria que, idealmente, essa terapia se estender para a família como um todo. Afinal de contas, os cuidadores não nascem sabendo lidar com uma pessoa com TEA. Então, o cuidador, ele também precisa ser cuidado. Sobre as medicações, existem algumas medicações que podem ser indicadas para alguns casos. Porque, de fato, alguns pacientes apresentam sintomas que comprometem a sua vida, o seu desenvolvimento, as suas interações sociais. Eu atendo criança, por exemplo, que tem que ser afastada da escola porque está muito agressiva. Então não tem jeito, então a escola pede para aquela criança se afastar. Isso é bem ruim, porque a escola é essencial para o nosso desenvolvimento. Algumas medicações, elas agem principalmente atenuando os sintomas, deixando a criança mais calma, dormindo melhor, ficando menos agressiva, só que comumente carregam efeitos adversos. E justamente é esse ponto que os pais se incomodam. Poxa, eu não quero dar esse remédio porque alterou, vamos supor, a prolactina, que é um hormônio que a gente produz, que a risperidona, que é uma das medicações mais prescritas, pode alterar. Meu filho ficou muito sonolento o dia inteiro. Meu filho piorou. Tem criança que ao invés de melhorar, piora. É muito comum ver essa insatisfação em relação ao tratamento para o TEA, porque de fato não é um tratamento. Digamos assim, não está curando o TEA, a criança não deixa de estar no espectro. O que ele faz é, até certo ponto, atenuar sintomas, mas sim, tem efeitos colaterais, porque são medicações psiquiátricas, sim, até certo ponto, podem interferir no desenvolvimento daquela criança. Por isso que a cannabis ela entra como uma alternativa bem interessante, bem promissora, segura, eficaz, que os próprios estudos científicos vêm mostrando que, primeiro, há realmente uma evidência in vitro e realmente os estudiosos vêm entendendo que no TEA existe possivelmente uma alteração do sistema endocannabinoide. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo aqui falando, o sistema endocannabinoide é um sistema que tem no nosso corpo naturalmente. E nessas crianças provavelmente há algum tipo de alteração que justifica os efeitos tão positivos do tratamento com a cannabis para esses casos. Um outro ponto é que existe uma neuroinflamação, ou seja, aquele cérebro ele fica, digamos assim, inflamado. E a cannabis ela atua diminuindo essa neuroinflamação. É algo muito interessante porque melhora o comportamento, melhora o dia a dia dessa criança. E não só a cannabis, essa parte da neuroinflamação é muito importante os hábitos de vida. A alimentação, a atividade física também atuam diretamente nessa parte da neuroinflamação. Modulação da microbiota intestinal. A cannabis também, principalmente o CBD ou canabidiol, tem mostrado diversas evidências científicas melhorando principalmente comportamento. Agitação, agressividade, insônia, irritabilidade.
e com poucos efeitos adversos. E como é que funciona o tratamento? Basicamente, a gente usa o óleo para esses casos. É importante que seja um óleo de boa qualidade, de boa procedência, que a gente tenha um certificado de análise, ainda mais para criança. Pode começar com as outras medicações, não é contraindicado. A gente toma alguns cuidados em relação a interações medicamentosas, mas pode usar os dois em conjunto, fazendo acompanhamento clínico, exames laboratoriais de rotina. E a gente vai fazer o quê? Um ajuste dessa dosagem para ver qual dose essa criança tem a melhor resposta clínica, a melhor resposta dos seus sintomas e sem efeitos adversos. Quais efeitos adversos a cannabis pode apresentar? Sonolência, principalmente, pode trazer o oposto, ao invés da criança ficar calma, a criança ficar irritada, não se dá bem com aquele tratamento. Ou então náuseas, tontura, mas o mais comum mesmo é a sonolência, se a gente considerar que o CBD é o principal composto que a gente prescreve. O CBD, ele tem poucos efeitos adversos e também ele não é psicoativo. Muita gente tem medo do tratamento com a cannabis por conta do THC. O THC ele não é proibido no TEA. O que acontece? O THC a gente tem que tomar alguns cuidados porque na infância há uma janela de vulnerabilidade do desenvolvimento cerebral. Então, de fato, o uso do THC ele pode comprometer o desenvolvimento cerebral, mas em doses mais altas. Em pequenas doses, por exemplo, tem produtos chamados Full Spectrum que tem um pouquinho de THC. Esses produtos, eles são bem interessantes. Geralmente a gente usa para crianças a partir de 2 anos, pelo menos, porque crianças com menos de 2 anos tem que ter ainda mais cuidado. Mas para crianças um pouco mais velhas, os produtos Full Spectrum são super bem-vindos. A gente faz um tratamento com segurança, acompanhando essa criança, diferente de um uso de um produto de cannabis, sem nenhum tipo de prescrição, sem nenhum tipo de acompanhamento e garantia da composição, tá, gente? Então, tudo isso é acompanhado com um profissional de saúde de forma contínua. E se você tem dúvidas sobre como iniciar o tratamento, eu já fiz um vídeo falando sobre os 3 passos, mas basicamente precisa passar por um profissional de saúde, ter a prescrição, adquirir o produto e fazer o acompanhamento clínico contínuo. Se vocês têm dúvidas, deixa aí nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Foi só um vídeo mais inicial. Se vocês quiserem, eu posso trazer um pouco mais sobre artigos científicos, algo mais técnico, detalhado sobre o uso da cannabis para o TEA. Mas, de fato, é um tratamento muito promissor e o que eu considero como grande diferencial da cannabis é observar que ela tem um impacto positivo em relação ao desenvolvimento dessas crianças. As medicações tradicionais, geralmente, elas atrapalham um pouco o desenvolvimento. E o que eu vejo é que a cannabis, ela acaba ajudando essa criança a ficar mais calma, mais concentrada, consequentemente interagindo socialmente melhor, prestando mais atenção no que você está falando, prestando mais atenção na escola, nas terapias. E com isso, ela consegue adquirir as habilidades, ela consegue melhorar as habilidades sociais, comportamentais. E para mim é um diferencial, porque a gente tem que entender que aquela pessoa é um indivíduo, aquela pessoa ela precisa se desenvolver, ela é uma criança que ela precisa brincar, se desenvolver, aprender e se tornar autônoma ao longo do tempo, mesmo ela tendo, até certo ponto, para o resto da vida, certas restrições, mas ela tem que desenvolver uma autonomia de pelo menos conseguir tomar um banho, se alimentar, se for no mercado, num lugar, na rua, ela até certo ponto saber se comportar de uma forma adequada. Então tudo isso tem que aprender, a gente aprende, gente. Qualquer pessoa a gente aprende. E essas crianças também merecem qualidade de vida e se desenvolverem com autonomia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou responder. E até mais, tchau, tchau!